Bom dia, galera. Bom dia. Hoje no nosso offloading check-in a gente tem uma live especial porque vamos ter aqui sorteios, né? Sorteios de brindes. Então, queridas, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa live especial, né? Por que a gente chegou até aqui? Vou contar uma história. Vamos entender um pouquinho então. Primeiramente, esse sorteio, né, esse presente que nós estamos trazendo aqui do offloading para as nossas queridas aqui, ele foi originado dentro de uma palestra, dentro de um evento. Então, vamos entender esse contexto, né? Esse evento foi promovido pelo CLN Sororidade e o nome do evento foi Sororidade a Sério. Então, falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre sororidade, tá? Nesse evento a gente teve a apresentação de 14 mentoras, cada uma escolheu o seu tema de acordo com a sua área de atuação, de acordo com a sua expertise e foi comentando lá e a gente teve a presença de várias colegas, tá? E o que aconteceu? A gente viu lá muita sororidade. Então, eu queria começar falando um pouquinho sobre isso. Eu tô sempre ajustando aqui o telefone que eu ainda tô sem o meu tripé, tá, gente? Na maior gambiarra aqui de deixar isso aqui de pé. Então, sororidade. E aí eu fiquei pensando um pouquinho, né, antes da live. Sororidade é um termo que surgiu dentro do movimento feminista e tal. E aí, o que é a sororidade e também me posicionar relacionada a isso, quis trazer isso. Então, a sororidade seria esse apoio sem julgamento a uma outra mulher, de uma mulher para outra, né? Apoio sem julgamento, o que é isso? Independentemente de eu concordar ou não com algo que está acontecendo, na vida da outra mulher, eu tentar ter a empatia suficiente para perceber aonde que ela precisa do meu apoio e apoiá-la. E aí, isso é uma coisa difícil de se ver, porque nós fomos muito estimuladas a não nos apoiarmos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão do, sororidade, coisa de feminista, coisa de feminazi, coisa de revoltadas, de mulheres masculinas, etc. No passado, eu já me intitulei feminista. Eu acho que o movimento feminista foi importantíssimo, assim como outros movimentos de defesa à liberdade. Hoje eu não me intitulo mais feminista porque acredito que não preciso mais, porque antes alguém fez alguma coisa, né, para que eu pudesse ter a liberdade de ser. Então, hoje eu me intitulo uma pessoa em busca e em luta de liberdade de ser, liberdade individual do ser, independentemente se aquele ser é mulher, se aquele ser é homem, tá? E isso é o que? É abaixo a domesticação. Eu levanto essa bandeira, o excesso de domesticação, o excesso de adaptação, a impossibilidade de ser quem nós somos apenas porque alguém disse que não era bom. Essa é a minha luta. Então isso não é uma luta exclusiva do feminismo, né? Nós temos pessoas que foram cerceadas, né, do seu direito de ser, da sua liberdade individual de ser, por causa de características físicas, por exemplo, independentemente de ser homem ou mulher. As mulheres, historicamente, com certeza tiveram essa crítica ao seu ser muito mais do que os homens, a gente sabe disso, por isso foi tão importante o movimento feminista, mas hoje eu luto pelo movimento pela liberdade, tá? Mas a sororidade surgiu daí, né? Temos também outras pessoas, né? A gente tem pessoas que têm as suas características, os seus direitos, elas são criticadas, são humilhadas, às vezes até assassinadas sem poder ser quem elas são, sem poder fazer o que elas gostam, porque alguém disse que aquilo estava errado. E assim, é óbvio que a gente não está falando de coisas
que agridem o outro, né? A liberdade do ser individual, ela vai até o ponto em que eu não tô tirando a liberdade do outro. Então, ai, gente, tá difícil aqui de deixar isso aqui de pé, viu? Peraí. Aí, agora ficou. Então, essa é a minha bandeira. Mas a sororidade é um dos elementos ou dos comportamentos, né, que ajudam a gente nessa liberdade de ser quando a gente está falando de mulheres, tá? Então, falando um pouquinho de liberdade ainda, eu tava lendo esses dias é um ditado budista, tá? E é um ditado budista, o budismo tem umas frases assim, né, que às vezes tu fica assim, nossa, tu fica meio chocada, mas se tu parar pra pensar, tem muita lógica. É um monge, né, que vai até um mestre, um aspirante a monge que vai até um mestre e fala, eu gostaria de atingir a liberdade total, ele tá falando, né? E aí o mestre fala assim, bom, a liberdade, ela não é uma liberdade só, ela é um composto de liberdades. E esse composto de liberdades, ele passa por duas etapas primeiro para você chegar. A primeira etapa é a estupidez e a segunda é o remorso. Eu olhei assim, quê? Nossa, então quer dizer que para eu ser livre, eu tenho que ser estúpida e depois me arrepender? Pensa bem, gente. Quando que a gente se liberta de algo? A estupidez aqui não é só uma questão de ser grosseira, é uma questão de ignorar, desconhecer, né? Não tenho o conhecimento, não tenho informação, não tenho experiência, não tenho vivência e cometo coisas que não podem não ser tão boas, podem ser contra a minha liberdade por causa disso. E aí vem, assim que eu percebo, porque eu posso fazer isso anos e anos na minha vida sem perceber, certo? Então eu posso ficar cometendo essas coisas sem perceber que estou fazendo isso. E aí eu vou continuar presa, eu vou continuar domesticada, eu vou continuar agindo sem a minha liberdade, eu vou continuar agindo daquela maneira, ignorando que aquilo, né, está contra a minha liberdade. Quando eu busco o meu autoconhecimento e entendo a minha participação, a minha responsabilidade nas coisas, aí eu consigo, talvez, passar pela segunda etapa, que é a etapa do remorso, do arrependimento. O arrependimento no sentido de não quero mais isso para minha vida, não quero mais fazer isso, não quero mais viver isso não cabe mais para mim. Aí eu atingi uma liberdade, que é a liberdade de o que é a liberdade? Eu me livrei de uma domesticação, me livrei de uma adaptação que eu tinha do meu ser porque estou inserida num determinado contexto social. E aí, então, eu atinjo uma liberdade. E eu posso atingir muitas liberdades, porque a gente vai de uma em uma, atrás delas de uma em uma. Não vai atingir todas de uma vez só. Talvez a gente nunca consiga atingir todas. Mas eu sou dessa pessoa, então, que busca por essa luta. Então, voltando para a sororidade é importante por causa disso. Porque a gente precisa desse apoio, né? Para eu sair das minhas domesticações. E aí, juntando isso com a questão de as mulheres terem perdido muito dos seus direitos, não terem tido direitos também, né? Durante muito tempo, a gente precisa ter esse apoio, sim. E além do que, é uma delícia. Acho que isso faz parte, assim, é normal para a mulher, as mulheres se sentem bem fazendo isso, tá? E aí então, gente, eu quero voltar aqui com vocês para a nossa frase da semana que eu comecei, que essa semana eu usei a seguinte frase como tema, eu sempre uso uma frase tema, né? A melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Por que eu tô falando isso? Porque sororidade é apoiar o outro, mas como é que eu sou capaz de apoiar alguém se eu ainda não passei pela conquista da minha liberdade ou das minhas liberdades?
né? Então, como é que eu vou ser uma mentora? Como é que eu vou ser uma apoiadora? Como é que eu vou pegar na mão de alguém se eu não estou no meu desenvolvimento, que é desenvolver a mim mesma, e aí isso se reflete nos outros. Então, eu acho que é uma coisa pouco falada, tá? Quando a gente fala assim de sororidade, ou fala, né, de grupos de mulheres, ou grupos de apoio, pode ser de outros grupos também, não necessariamente só no universo feminino, tá, gente? A gente esquece disso. A gente acha que, eu vou ajudar alguém. Essa ajuda é uma grande ilusão. A maneira mais eficaz de eu ajudar alguém é eu me ajudar, eu me desenvolver. Aqui, a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Eu crescendo, eu estando apta porque passei pelas experiências, porque desenvolvi esse conhecimento entendi a minha estupidez, a minha ignorância, passei pelos meus arrependimentos e agora aprendi a não fazer algo ou a me libertar de algo, ou a fazer algo, que também pode ser liberdade, pode ser deixar de fazer ou começar a fazer algo, né? A partir disso é que eu consigo, crescer, eu mesma crescer, e aí as outras pessoas que eu for apoiar, eu vou apoiar de uma maneira em que eu não estou amarrando ainda mais. Ou, sabe, uma coisa que eu vejo muito atrás de um grupinho pra cá, de um grupinho pra lá, eu tô só trocando de grupo, eu só tô trocando de domesticação, eu só tô trocando de ideologia, mas eu não estou tendo a minha liberdade de ser. O meu indivíduo fica se acomodando e se colocando dentro de uma caixinha. Então, sororidade é sério. Tivemos esse evento. Nesse evento eu falei de libido feminina como força criadora e eu falei sobre uma maneira da gente observar como é que a nossa libido, mapear como a minha libido se expressa em mim mesma, ou seja, aí gente, voltou, deu uma pausa aqui. A partir de como a minha libido se expressa durante olhando para o meu calendário, então eu vou olhando os meus dias e vou mapeando, vou mapeando como eu tô me sentindo fisicamente, energeticamente, né? Tô cheia de energia, tô sem energia, tô sem vontade, vou mapeando questões, dores, sensações corporais. Vou mapeando o meu desejo, né? A minha vontade, a libido, né? Eu tô com vontade de trabalhar, eu tô com vontade de ficar sozinha, ou eu tô com vontade de socializar, estou com um desejo sexual, né? E aí a gente fazer esse acompanhamento durante 2, 3 meses para que nós mulheres identifiquemos o nosso ciclo. O ciclo da criação da mulher passa por 5 etapas. E nem sempre essa etapa ela é uma etapa para fora, ela é uma etapa de expansão, não é uma etapa expansiva ou extrovertida. Tem partes da nossa libido que estão numa etapa de introversão, introspecção. E tá tudo certo, não significa que você tá sem libido, só que ela está direcionada para dentro. E foi esse então o tema da minha palestra. E hoje, então, eu vou fazer um sorteio aqui das pessoas que participaram lá, tá? Antes disso, eu quero contar uma história para vocês. A história do Mulá. O Mulá estava na frente da sua casa procurando alguma coisa no chão. E aí veio vindo caminhando na calçada uma pessoa e perguntou: "Ô Mulá, o que você perdeu?" E aí ele falou assim: perdi a minha chave. E aí a pessoa fica ali, se ajoelha, né? Começa a procurar no chão, catar também, ficar olhando assim, todos os cantinhos. Sabe aquele chão de paralelepípedo que é difícil, você de repente, a chave podia ter caído entre as pedras. E fica ali. E aí vai passando mais um vizinho, vai passando mais uma vizinha, vai passando a galera e todo mundo chega ali e pergunta: o que vocês estão procurando? A chave do Mulá. Tá todo mundo ali procurando, tem um monte de gente apoiando, né? O Mulá encontrar a sua chave. E aí vem vindo
um senhor idoso que já é, né, das antigas ali da vizinhança, ele vem caminhando devagar, né, com a bengala dele, pela calçada, vem vindo, e aí ele pergunta assim, mulá, depois que ele se intera, né, de que tá todo mundo procurando a chave do mulá, ele fala assim, mulá, aonde foi que você viu essa chave pela última vez? Aí o mulá fala assim, foi lá dentro de casa. Aí o senhor fica assim, então, por que é que você tá aqui fora procurando essa chave? E aí o mulá fala assim, é que lá em casa a luz é bem mais fraca do que essa que tem aqui no poste. E aí, pessoal, não é que a gente vai procurar fora coisas que a gente devia estar procurando dentro? Porque a luz lá fora pode parecer tão mais forte, tão mais fácil de enxergar. Tem até um monte de gente me apoiando, né? Mas eu preciso fazer. Esse apoio é muito bom, me incentiva a procurar as minhas chaves. As chaves que abrem as portas das minhas prisões psicológicas, das minhas prisões emocionais. Porém, essa chave não vai estar fora de casa, ela vai estar dentro de casa. Eu até posso ir ali fora para encontrar algum apoio, mas inevitavelmente eu vou ter que voltar para dentro de casa para encontrar a minha própria chave. Então, sororidade seria dar essa dica para você. Não adianta ficar procurando fora, tudo vai se resolver dentro de você. Posso ter apoio? Claro, principalmente de quem já fez o processo, pessoas que já passaram pelo processo, ok? Então vamos ao sorteio. Nós temos aqui, gente, deixa eu abrir aqui agora, eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, que eu vou fazer uns print da tela, para poder depois deixar salvo aqui, botar aqui no meus stories, tá? Nós temos aqui 5 brindes e 62 pessoas na lista. Então, o que eu vou fazer? Vou sortear no sorteador. O que eu fiz foi o seguinte, eu criei aqui, né, a listinha. A lista tá em ordem alfabética, tá? Não em ordem alfabética não, gente. A lista tá em uma ordem de inscrição, acredito. E eu coloquei um númerozinho para cada pessoa. Então eu vou colocar aqui no meu computador, no sorteador, um número de 1 a 62, certo? E vamos ver. Então, os brindes, né? Deixa eu só abrir aqui a listinha de brindes pra gente ver quem vai ganhar o quê, certo? Rapidinho. O primeiro, eu não tô com ele aqui, gente, eu deixei lá. O primeiro é um colar que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? Esse colar, ele tem um pingente, e esse pingente, ele tem ele tem como se fosse um vazado, ele tem um trabalho ali, né, uma arte que tem um vazado, e nessa arte, dentro desse pingente, você abre isso e tem um feltro, tá? E ali é um difusor de óleos essenciais. Então, a pessoa que ganhar esse presente vai ganhar o colar, o pingente, com um pacotinho que vem eu acho que vem 10 feltros para você trocar, tá? E a gente vai mandar um óleo essencial focado na libido, tá bom? Então vamos lá. Ganhadora do colar com pingente difusor para aromaterapia. E aí como que vai funcionar? Depois que eu colocar aqui no sorteador, aliás, eu já vou sortear 5 números de uma vez, né? Eu vou entrar em contato com vocês, tá? Eu tenho, acho que o WhatsApp de todo mundo. E aí a gente vai pegar o endereço, etc. Porque esses brindes são brindes físicos, né? Tá bom? Então, qual foi o primeiro sorteado? Deixa eu tirar até um print aqui da tela, para poder justamente depois mostrar aqui. O primeiro número foi o número 55. Vamos ver quem que é o número 55? Número 55, Josilene Silva da Costa. Josi, eu conheço a Josi, minha colega da contoterapia. Você ganhou o colar.
depois eu entro em contato com você, tá bem? Vou até botar um asterisco aqui do teu lado do teu nome. O segundo número, o segundo brinde. O segundo brinde é uma consulta online com uma aromaterapeuta, que é a Eliane Cristóvão, tá? Essa aromaterapeuta, ela trabalha em São Bernardo do Campo, ela mora lá, e ela faz um blend pessoal. Eu tenho um, então assim, a gente conversa com ela, ela pergunta para você qual que é a situação que está passando, etc. E o que você quer resolver, qual que você quer dar foco, e ela faz a mistura dos óleos, das essências, das essências que vão te ajudar naquele desafio, e aí você passa, você usa, ela vai te mandar então um blend pessoal, tá? Vamos ver quem ganhou esse. Esse quem ganhou foi o número 45, vamos ver, número 45 é a Elisiane Correia. Elisiane Correia, minha colega do CLN. Olha as marmeladas. Tudo minhas amiguinhas estão ganhando, gente. Próximo brinde é gel íntimo adstringente. Então, eu fiz uma palestra sobre libido. Aqui tá tudo que a gente tá sorteando aqui tem a ver com libido, tá, gente? Então, esse gel íntimo adstringente é para nos apoiar na hora, né, da nossa relação, tá? Vamos ver quem ganhou esse. Esse também vai pelo correio, número 23. Vamos ver quem que é o número 23. 23 se chama Juliana Lima, mais uma amiga minha. Eita, gente, as minhas amigas estão com tudo aqui, estão ganhando de tudo. Depois, próximo brinde é um ingresso para o workshop da Tríade do Autoconhecimento. O que é a Tríade do Autoconhecimento, né? Um evento, tá, que a gente faz mensal, onde a gente trabalha uma história, uma contoterapia, uma história, a leitura do mapa astral de cada participante e a participação especial de acordo com o signo daquele mês. A próxima tríade é dia 23 de outubro, com as energias escorpianas. E vocês sabem que dizem que escorpião é o signo da libido, do sexo e do desejo, né? Então, ingresso para o workshop online da tríade, vamos ver quem ganhou. Número 29, vamos ver quem é. 29, Luciana Mello. Eu acho que essa pessoa eu conheci lá no evento, né? E o último brinde, gente, para encerrar essa live dentro dos nossos pomodoros, o último brinde é sessão de ventosa terapia com a nossa acupunturista Dotina, que também faz parte do nosso grupo, também fez uma palestra e ela inclusive participou da minha palestra, facilitando um exercício de meditação para se colocar no momento presente. Quem esteve lá lembra dela, né? Ela ofereceu então essa sessão de ventosa terapia e quem ganhou foi o número, deixa eu ver aqui, 4. Número 4, quem é? Vamos ver na lista. Andréia Carvalho. Vamos ver então, né? A Andréia Carvalho. Quem é? Eu não conheço essa moça, eu acho. Mas eu vou entrar em contato com todo mundo. Então, gente, para começarmos bem o final de semana, buscando a liberdade individual do ser, independentemente de gênero, independentemente de preferências, independentemente de característica física, independentemente de modo de viver, profissão, liberdade individual do ser. À medida que a gente estiver aumentando as nossas liberdades individuais, a gente pode chegar a esbarrar na liberdade individual de alguém, mas aí a gente vai e faz a comunicação não violenta que a gente aprendeu também essa semana para chegar num meio termo ou num acordo bom, num ganha-ganha ali. Ok? Bom final de semana. Semana que vem a gente tem jornada do eu sustentável, falando de dinheiro, falando de liberdade, de independência financeira, falando de sustentabilidade, como ser, né, independente financeiramente sem prejudicar todo o nosso planeta. Sustentabilidade,
finanças pessoais, investimentos, quero abrir meu negócio, como fazer a parte financeira. Semana que vem também temos aí anúncio das aberturas dos novos círculos de mulheres. Beijo, gente. Vou publicar aqui as ganhadoras.